Olá pessoal, tudo bom com vocês? Uma pequena e rápida aula aí sobre ângulos, na geometria, tema da geometria plana, vem comigo. Primeiro, retas paralelas cortadas por uma transversal. Então considere duas retas paralelas e uma transversal, R paralela a S. E esse desenho aqui, ele gera pra gente 8 ângulos, juro Humberto, juro. Esse é um ângulo, certo? Esse aqui é outro ângulo, esse aqui é outro ângulo, esse aqui é outro ângulo. Aí eu já vou começar a explicar algumas teorias importantes. Por exemplo, esse ângulo aqui, vermelhinho, ele é exatamente idêntico a esse aqui. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. O vértice é esse encontro de retas, certo? Agora, outra teoria importante desse esboço, que é duas retas paralelas cortadas por transversal. Esse ângulo aqui vermelhinho, ele é formado pela inclinada e pela horizontal. Tem outra horizontal que é paralela a ela e a mesma inclinada bate nela aqui embaixo. Então é como se você transferisse tudo aqui para baixo, ou seja, o mesmo ângulo vermelhinho, ele ocorre aqui e ele ocorre aqui. Então dos 8 ângulos, 4 eu já desenhei e todos têm o mesmo valor. Se aqui for 30 graus, 30, 30, 30, 30. Beleza? Beleza. Então, continuando, aqui eu já tenho um outro ângulo, que é um ângulo azulzinho. Ele é oposto pelo vértice a esse outro aqui. E ele é formado pela reta horizontal e pela mesma transversal. Então, eu transfiro eles cá para baixo. Então, se aqui, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Se aqui é 30, outra teoria de geometria de ângulo, automaticamente esse ângulo aqui vai ter que ser 150. Por quê? 150 mais 30 dá 180. Então, os ângulos sobre uma reta aqui sempre tem que somar 180 graus. Beleza? Consequentemente, os azuis todos medem 150 e os vermelhos medem 30 como exemplo. Beleza? Então, basicamente é isso. A partir daqui surge uma nova teoria bem interessante, que é ângulos externos de um triângulo, ou seja, o triângulo ele possui esse ângulo aqui e esse ângulo aqui dentro do triângulo, é chamado ângulos internos. Se eu prolongar essa reta aqui, eu vou chegar em outro ângulo que ele está fora do nosso querido triângulo. Ele é chamado de ângulo externo, por isso que eu chamei ele de E. Então existe uma regra muito importante sobre esse triângulo, esse ângulo aqui, que é o seguinte: esse ângulo E ele sempre será igual à soma dos outros dois. Quando eu falo outros dois é porque você não vai considerar esse C, você vai considerar só o A e o B. Então, o E é igual ao A mais B. Geralmente a gente coloca um circunflexo aqui para representar ângulo. Beleza? Beleza. Então, essa segunda teoria importante de ângulos na geometria plana. E a terceira e última dessa videoaula aqui, eu tenho soma dos ângulos internos de um polígono. Todo polígono, se eu quiser descobrir a soma de todos os ângulos, eu uso a seguinte fórmula: SI, soma dos ângulos internos, sempre é igual a 180 graus vezes N menos 2. O que é N, Humberto? Número de lados. Então, aqui o número de lados. Por exemplo, então você tem aqui um pentágono. E aí? Como que eu faço para descobrir alfa? Digamos que esse pentágono é regular. O que é regular? Todos os lados são congruentes, ou seja, iguais. Então, a consequência é que todos os ângulos também serão iguais. Isso vai gerar o que para a gente para a gente resolver? O que a gente vai fazer para resolver? Simples. Eu vou descobrir a soma de todos esses alfas, porque a fórmula aqui é a soma de todos os ângulos. Então, a soma dos ângulos vai ser 180 vezes N, que é 5 menos 2. Beleza? E aí eu vou ter 180 vezes 3, né? E eu vou ter 3 vezes 0, 8 vezes 3, 24, vai 2, 3 vezes 1, 540. Significa o quê? Que 540 graus é a soma de todo mundo. Para descobrir o alfa apenas, então ficou fácil. Basta pegar esse 540 e dividir por 5, e aí você vai ter o valor de cada um alfa desse. Fica o exercício aí, resolver esse cálculo. Então, basicamente, essas são as teorias
não sei, mais importantes ou mais comuns, né? Que mais caem aí nas provas de geometria plana quando o assunto é ângulo, beleza? Agora vamos à resolução de exercícios. Acesse a descrição desse vídeo, que vai ter o link de todos os exercícios que eu vou fazer sobre esse tema no meu canal. Vem comigo para a próxima aula. Acesse a descrição e vamos que vamos. Abraço, fiquem com Deus, bons estudos e tamo junto.